Olá pessoal, tudo bem? Este é o Farol LS para o dia 11 de agosto de 2015. Hoje é terça-feira, meu nome é Fábio Figueiredo, Vlad, estou substituindo o Bizi, que está de férias, ele que tradicionalmente apresenta o Farol LS. Trago eu então as movimentações do mercado neste informativo diário aqui da Leandro Stormer. Na tela temos aí o gráfico do Ibovespa, que fechou em queda de 0,57%, porém é uma queda com gostinho de alta, né? Afinal de contas, o Ibovespa fechou com a movimentação compradora nas últimas horas do dia, após ter sido anunciado o rebaixamento do rate do Brasil. Exatamente, a Moody's rebaixou o rate, se eu não me engano, não cheguei a ler exatamente as notícias, mas foi esse o drive aí da movimentação do mercado, né? Ou seja, com a agência rebaixando o rating, né? O Brasil agora ficou com a denotação de estável e isso acabou animando aí os players, né? O pessoal acho que esperava um rebaixamento maior, alguma coisa nesse sentido. Para o grafista isso pouco importa, né? O que importa para nós é que hoje o mercado não acionou a barra de ontem compradora, né, que trouxe consigo uma divergência altista no FR, que continua válida. O candle de hoje, inclusive, deixa uma sombra que tocou não só o último fundo, né, aqui dos 48.600, mas também a mínima de fevereiro e março. Portanto, a superação da máxima de hoje aciona um movimento que nós chamamos de fundo reflexo, né, que jogaria o mercado para teste aqui da zona dos 50.900 pontos. Vamos ver se esse cenário acontece. Perceba que para baixo, apostar na continuidade do movimento é um cenário bem desconfortável, né, porque nós temos a mínima aqui de fevereiro e março, nós temos a linha de referência do canal de baixa, um pouquinho mais abaixo nós temos o fundo dado pela mínima do ano, né, em 46 mil pontos, então para baixo há muitos obstáculos. Tá? E dentro daquela história, né, o mercado costuma marcar fundo no medo. Quando está todo mundo morrendo de medo, o mercado costuma marcar seus fundos. Não há argumentos técnicos ainda para se apostar nesse cenário, mas estamos de olho nessa possibilidade. Ok, muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha agora na situação dos índices. Comecei pelo Ibovespa, a gente pode dar uma olhadinha rapidinho aqui no setor elétrico. Depois de 5 dias de queda, um candle comprador. Também há uma divergência de alta. Divergência essa que foi consolidada hoje, né? Ontem não tinha divergência, o FR não tinha virado para cima. Traz consigo também a expectativa de algum repique. O índice do setor de consumo e testando aqui um fundo anterior, também com divergência de alta no FR. Né? Fundo anterior, máxima do primeiro trimestre do ano sendo testada. Tá? Em relação ao setor financeiro, o mercado se segura aqui na LTA mais longa. Né? Não acionou a barra de ontem, segue aqui com uma divergência mais fraca. Não tão fraca, mas os fundos estão mais altos, né? Preços mais baixos. Também a divergência então de alta. Ok. Então, o mercado como um todo sugerindo algum tipo de repique. Tá? O mais fraco dos índices aí é o setor imobiliário. Embora está marcando fundinho no diário, logo acima já tem resistência. Ok? Movimentação do dólar. Então aí temos o dólar. Subiu 1,30, chegou a trabalhar com uma alta de 2%. Lembro que ontem a gente colocou que a maior probabilidade era do dólar seguir em queda até a média móvel de 21. Isso não aconteceu, então esse movimento veio não alinhado com a expectativa. Lembrando que expectativa é uma coisa e movimento que a gente opera é outra. Embora no finalzinho do pregão houve uma grande volatilidade aqui, bem quando foi anunciada a revisão do rate brasileiro. O dólar apresentou um quedo mais vendedor, mas a gente já vai detalhar a situação do intraday. Por enquanto, caso a máxima de hoje seja rompida, a resistência a ser testada acaba ficando lá em 3.600 pontos. E o suporte agora consolidado
no fundo em questão. Tá? Fica mais limpo de ver esse movimento em um gráfico de 60 minutos. O dólar parece desenhar um ombro, cabeça a ombro, alguma coisa nesse sentido. Né? Vamos ver se isso é acionado nos próximos dias. Juro futuro volta para dentro da congestão. Né? Tinha rompido, consolidou falso rompimento. Percebam, quando há o rompimento da estrutura de resistência, um candle fechado acima dela, e mais tarde o mercado fecha abaixo da mínima, esse é o trigger, né, grafista para afirmarmos que há um falso rompimento acontecendo naquele mercado. Tá? Temos uma LTA mais curta aqui que pode ser o objetivo de curtíssimo prazo e o suportão dado pelos fundos lá de julho e março. Muito bem. Hora de olhar as commodities. Trago aqui para vocês a movimentação do milho, que hoje apresentou uma boa queda. Queda de 2,81%. Temos aí uma Twin Towers, né, que é uma barra preta do mesmo tamanho da barra anterior. Na realidade, se a gente for olhar de maneira bem metódica, isso aí acabaria sendo um engolfo de baixa, né, porque ela é um pouquinho maior. Quem opera por média móvel de 9 segue comprado, ela ainda aponta para cima. Quem que fechar abaixo dela é que tira os traders da posição que foi aberta aqui no dia 3. O topo rompido em 28,60 é agora o suporte esperado. O boi gordo ontem acionou trade por média móvel de 9, hoje não andou, teve um dia bem calmo, acima da resistência em 146,30, aciona ombro, cabeça a ombro e a reversão objetiva da tendência de fato, da tendência atual. O café seguiu em alta de 2,61, um movimento interessante, né? Afinal de contas o café subiu e o dólar também, então o cara que operou o café ganhou nas duas pontas, na alta da moeda e na alta da cotação do ativo em si. O objetivo do café fica lá na faixa dos 182 dólares, né? E entre 182 e 184 dólares para o ICF-U 15, que vence agora no meio do mês de setembro. Um movimento que eu achei interessante, que vale a pena compartilhar, é do ouro OZ1D. O ouro está tocando uma zona de resistência que é a máxima desse ano, que na faixa dos R$125. Perceba a resistência aí que o ouro está tocando. O rompimento dessa seria então um rompimento topo histórico, abriria espaço para mais altas no contrato, né? A gente tem o objetivo de linha de referência aqui, né, desse canal mais curto, e também tem a linha de referência desse canal mais amplo. Atenção então aí aos movimentos do ouro. Para quem não sabe como operar ouro, é muito simples, né? Ele é negociado, cada contrato equivale a 250 gramas de ouro. Então eu tenho que pegar a cotação, 124,60 vezes 250. Então cada contrato de ouro equivale a R$31.150. Se eu não me engano, pela XP você consegue pegar uma carta, alguma coisa nesse sentido, e ir no Banco do Brasil trocar por ouro físico. Tá? Então é um investimento para reserva de valor de longo prazo. Tá? O movimento tem que chamar a atenção. O Dow Jones voltou a cair, uma barra preta, né? Volta a tocar aqui a linha de referência do processo de alargamento. O mercado não chegou a tocar na resistência dada pelos fundos anteriores. Lembrando que o Dow Jones tem o viés baixista, dado pelos últimos zigue-zagues e pela inclinação das médias. E o DJT que nós acompanhamos ontem segue com um cenário mais altista, né? O mercado não perdeu a cabeça do pivô de alta como suporte, tá? Não acionou também com convicção aqui a barra de ontem, mas há um viés, uma expectativa positiva em relação a esse mercado. Tá? Já um zigue-zague ascendente, a média móvel de 21 aqui já está subindo abaixo dos preços. Tá? Em relação às posições que nós temos em aberto hoje, nenhuma sofreu atualização. Temos posição então em Ciel, na venda, o mercado ainda não buscou a realização parcial. Uma venda em Alpa, o mercado ficou alguns centavos na abertura, mas não bateu no RP. E temos uma compra em SLC3, né? O mercado fechou feio aqui, bem contra a gente. Vamos ter que ficar atentos amanhã em relação a um possível stop dessa posição abaixo de R$17,30, mínima do dia 5.
Ok? Muito bem. Vamos olhar agora as movimentações de intraday. Então começo pelo índice futuro, que hoje gerou uma belíssima operação na ponta vendedora. O mercado abriu em gap de baixa, formou aqui o que nós chamamos de primeiro movimento. Então aqui o primeiro movimento, fechamento abaixo da mínima, fizemos uma venda, o nosso alvo projetado aqui em 48.640. O mercado bateu no alvo, a gente recomprou metade da posição, deixou um stop no ponto de entrada. Percebo que nessa volta o mercado não bateu no nosso ponto de entrada, a máxima foi 815, a entrada foi em 820. A partir daí a gente conduziu pelo high-low. High-low virou, a gente encerrou a posição. Tá? Então uma linda operação. E o high-low virou após o mercado tocar a mínima da semana passada. Chamou a atenção, e isso a gente colocou no LS Live hoje, o fato do mercado ter tocado naquela zona de suporte, ter perdido aqui por alguns pontos, né? E logo em seguida o IFR de 14 virou para cima. Ó, então nós tivemos no indicador fundos mais altos, enquanto no preço a gente tinha fundos mais baixos. Então essa é a famosa divergência de alta, que no diário já existia, né? Aqui no caso do índice futuro. E após isso, o mercado chegou a fazer um movimento aí de mais de 1.000 pontos. Esse trade que a gente pegou ao vivo no LS Live, um trade muito interessante. Lembra quando a gente projetou o alvo que estava aqui na máxima de ontem? O pessoal, poxa, é impossível o mercado bater lá. O mercado fez esse movimento aqui bizarro, que aconteceu após ter sido anunciado o rebaixamento do rate brasileiro. Interessante. No dólar, tivemos o intraday também operável. O mercado abriu em gap de alta, formou aqui o primeiro movimento, o trade foi acionado. Aqui no caso do dólar nós tínhamos uma RP em 3.520 pontos e meio. O mercado bateu na RP, em seguida conduzimos pelo high-low. Quando o high-low fechou abaixo dos preços, encerramos o trade, então com a segunda posição aqui em torno de 21 pontos. Uma belíssima operação, mais tarde o mercado ficou de lado e um candle de grande amplitude aqui, né? Acabou marcando o topo do mercado. Olha que interessante. Antes do mercado afundar, houve a superação da máxima do dia. Então quem estava vendido aqui deixou um stop muito justo, acabou sendo estopado e o mercado despencou mais de 40 pontos nos minutos seguintes. Então, para mostrar como no intraday o mercado é difícil de ser operado, principalmente em trades de retorno à média contra o viés do dia. Tá? Muito bem, então índice e dólar comentados dentro do intraday, avaliando agora os principais papéis. A Petro, que tocou o suporte dado pela mínima do mês passado, em 9,50, deixou um candlezinho comprador. Superação da máxima de hoje abre espaço para uma movimentação altista. Também há divergência de alta na Petro, só que é uma divergência de alta mais fraca, né, porque os fundos do preço estão no mesmo nível, o indicador faz fundos mais altos. No intraday, a Petro não gerou operação limpa, né? Até ao meio-dia e meio o mercado caiu em linha reta. Lembro que no LS Live ontem nós marcamos aqui os suportes e resistências dados pelos strikes, das opções mais líquidas que vencem agora na próxima segunda-feira. E é nítido perceber como o mercado respeita esses pontos, né, de defesa de posição dos players. A Vale apresentou uma queda aí de 5%, que chamou atenção, né, com volume importante, negou o candle de ontem. Tá? É interessante colocar isso, fechou o gap, então o cenário mais altista que existia ontem acabou sendo inválido, embora era um cenário altista dentro de um processo de alargamento, né, pessoal? Então não esquecemos disso. O alargamento é uma figura complexa por natureza e operar dentro dela é muito difícil. Tá? No intraday, a Vale também caiu em linha reta, tá? Até meio-dia aproximadamente. Ela foi encontrar uma linha de referência ali por volta do meio-dia. Eu sei que o Stormer chegou a montar uma posição aqui para se aproveitar desse movimento, mas nenhuma operação mais limpa também acabou acontecendo. Tá? Em relação aos bancos, mesma coisa. O mercado continua tocando o fundo do mês passado, né? Aqui no caso do Itaú, há também uma divergência de alta no FE de 14. No intraday não tivemos nenhum cenário tão propício assim para venda, embora houve aqui um primeiro movimento, só que era um primeiro movimento
que esbarrava na mínima da semana passada, né? Não tinha muito espaço para o mercado fluir. BBDC4, Banco Bradesco, segue segurando aqui na linha de referência do alargamento. É uma zona de suporte importante. Esse aqui é o gráfico não ajustado. Aqui a faixa de 25 é a mínima de 2014. Mínima dos últimos 5 anos, para ser mais exato. No intraday, não tivemos um cenário limpo para trade. O mercado abriu aqui. Então o mercado abriu acima da linha d'água, passou para baixo, passou para cima. Então ficou meio confuso aqui a relação do preço com a linha d'água. Não gerou nenhum trade tranquilo. Banco do Brasil, a gente colocou aquele cenário de antecipação de pivô de alta, né? Quando nós temos uma perna corrigindo a perna anterior e entre a retração de 61 e 76.4 nós temos a marcação de um fundo, né? O mercado superando máximas de candles brancos, no caso de uma compra, a gente tem um argumento para montar a posição, onde nós estaríamos antecipando a possibilidade de uma onda 3 ou uma onda C, né? Nesse cenário aqui, o stop ficaria abaixo da mínima do fundo e o alvo, a gente pega a projeção da perna em questão e plota. 100% da perna, o alvo ficaria em 23,30, 161,8% ficaria em 25,30. Parece interessante, né? Eu detalhei essa visão de mercado no último farol, quem quiser pode dar uma olhada aqui no nosso canal. Okay? Siderurgia. Usiminas seguiu em queda, quebrou aquela simetria que existia com esse movimento aqui, né? Possibilidade de um ombro, cabeça a ombro. Esse cenário aqui foi extinto, o mercado não inflexionou aqui nesse ponto, né? Lembrando que não houve sinal, era só uma possibilidade que o mercado não acabou confirmando. Acabou não confirmando. O mercado agora vai em busca do suporte 3,60, abaixo disso tem a mínima do ano em 3,35. O mercado negocia aí bem fraco, né? Tentou reverter a tendência, mas passou para baixo das médias. CSNA3 também aponta para a busca do próximo suporte, que é a mínima do mês passado. Abaixo disso, o próximo suporte acaba sendo a máxima aqui do ano de 2000. Um topinho lá do ano de 2000 acaba sendo o próximo suporte do papel. O papel que trabalha dentro de um canal de baixa bem amplo. GGBR4 também frustrou aqui a expectativa de um pivô de alta. Aponta novamente para o suporte lá em 5,55. Não há uma tendência limpa aqui em GGBR, final houve um pivô de alta contra as médias, né? Então isso acaba dificultando um pouco a visualização dos movimentos. Papéis que chamaram a atenção, sem ser os mais líquidos. Gol 4 teve uma boa alta aí de 5%. O mercado está tentando descansar depois dessa forte pancada, né? No ano o papel já cai 63%. O mercado tentando marcar um fundo. Também há divergência aqui no FE de 14. Uma possibilidade do mercado dar uma descansada em relação a essa movimentação. Não vejo argumento tão forte para montar a posição. Tá? Mas é um papel que sugere estancar um pouco dessa sangria. Eletropaulo encontrou uma zona de suporte, dada aqui pelo fundo de julho, um fundinho de maio. De maio não, de maio sim, perdão. Tá? Mas é um candle comprador que acontece dentro de uma tendência de baixa, né? Isso dificulta posições. O que me deixa interessado aqui é o fato do mercado ter consolidado o suporte, como já há uma tendência de baixa, o ideal é procurar vendas. Então abaixo desse ponto, com o mercado subindo em linha reta, há uma simetria bem interessante. Tá? Então vamos ficar de olho para seguir tendência. Para cima não tem muito espaço, né? 80 centavos, eu teria um risco de R$1,30 para ganhar 80 centavos. Difícil. Marfrig encontrando resistência aqui na máxima de junho. Acima disso, 6,20 também é resistência. Além da Vale que nós já comentamos, vale a pena comentar BRAP, tá? Que também tem um cenário de alargamento, apresentou uma boa queda. E a Vale 3, que continua mais forte que a Vale 5, né? A Vale 3 caiu 13,90, enquanto a Vale 5 caiu mais de 5%. Atentem aqui para o gráfico da Vale 3, o fato de nós termos bem consolidado aqui a zona dos... A zona dos 19,70. O rompimento desse patamar interessa e interessa bastante. Ok? Em relação aos acompanhamentos que a gente está fazendo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então eu começo pelos papéis de FR2, que podem gerar trade.
Opa, peraí. Deixa eu pegar a lista atualizada. IFR2 está aqui. Então esses são os papéis da lista de FR2 operáveis, né? Para quem não tem posição aberta, esses aqui são os ativos que tem que ser estudados. Qual posição que vai tomar o risco de vocês. O papel que merece o risco é aquele que está mais forte, né, dentro da força relativa. Então o papel que está mais forte que o Ibovespa em relação ao período avaliado. Posso olhar o período anual, o período de troca de estação. Né? A gente está acompanhando desde a virada da estação do dia 20 de junho para cá. Tá? RADL costuma ser um bom papel dentro dessa ótica. Tá? Embora o CFR2 não voltou aqui no finalzinho do pregão para cima do ideal, né? A gente busca operação com FR abaixo de 30. Ok? Ó, caso de Embraer, no ano está subindo, está estável, né? Então está mais forte que o Ibovespa, que caiu 1%. Embraer poderia ser um papel estudado a tomar posição dentro desse modelo. Coloco as operações de taxa que a gente chamou a atenção ontem. Tá? Continua interessante. Houve uma grande distorção agora no fechamento, né, por conta desse leilão mais abrupto. Tá? Mas vejam aqui o caso da Vale 5. Né? Como ela caiu e o tempo passou, percebam que a opção que ontem, né, oferecia 2% de ganho, com 80% de chance de exercício, hoje já diminuiu bastante a taxa. Né? Essa opção aqui com strike 14,60 agora naturalmente diminuiu a chance de exercício. Afinal a Vale caiu, o delta também diminui. Né? Vale era 14,60, ó, o delta dela agora está 54%. Então o risco acabou aumentando. Né? Isso é natural. Se eu fosse procurar uma operação de taxa, me interessa mais a situação da Petro. Afinal de contas, ela testa uma zona de suporte. O ideal seria buscar uma operação de taxa que te ofereça aí no mínimo 1,5%, né? Ganhar 1% líquido para 4 dias úteis, ou até 3 dias úteis, até que faz algum sentido, né? Afinal de contas, a volatilidade da Petro subiu bastante nos últimos dias. A gente acompanhou as operações de long and short dentro da abordagem de cointegração. Deixa eu ver se eu consigo abrir a planilha aqui para vocês. Eu achei que ela já estava aberta, mas ela não está. Então eu preciso abrir. Deixa eu abordar aqui a planilha de cointegração. Ok. Bom, é importante colocar, pessoal, que se algum papel que aqui não foi comentado, vocês podem, aqui no chat que fica logo abaixo do vídeo, me chamar a atenção para que nos próximos vídeos eu possa fazer isso. Eu acredito que eu não vou conseguir abrir a planilha aqui de cointegração, porque como eu estou rodando a gravação, eu não vou poder mostrar os pares. Mas os pares eram os seguintes, tá? Para a gente poder acompanhar. Era BBDC4 e COSAN, continua dando trade. Tá? Então aqui o fator de cointegração é 0,44. Então para cada 1000 BBDC4 eu preciso multiplicar esses 1000 por 0,44. Essa vai ser a quantidade de COSAN que eu teria que vender. Copel e Energias Brasil. Então aqui o fator é 1,07. Então praticamente a mesma quantidade. Para cada 1000 Copel, 1000 NBR. Lembrando que isso não é financeiro zero. Tá? CPFE3 e Energia Brasil. Né? Também do setor elétrico, aqui o fator é 0,86, para cada 1000 CPF3, 900 Energias Brasil, né, arredondando para cima. E aqui de COSAN com Detex, aqui seria a venda de COSAN e compra de Detex. Então para cada 1000 COSAN vendido, teria que comprar 4.400 Detex. Minha planilha aqui realmente não quis abrir. Então vou ficar devendo essa informação aí para vocês. Infelizmente. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Reitero, papéis que faltaram ser comentados aqui ou abordagem diferente de mercado, vocês podem te sugerir abaixo que eu dou atenção para isso nos próximos vídeos. Por hora eu me despeço. Deixo um abraço a todos. Até amanhã, pessoal.